Menina, não esqueça, de começou a ver nossos vídeos, dá o like. Eu preciso que vocês dêem o like, não custa nada, né? Jesus está vendo, eu não estou vendo você aí, mas Jesus está vendo, hein? Presta atenção, vai aí no dedinho, aperta assim pra mim, tá? Aperta assim, nosso, viu? O vídeo é nosso, aperta aí, tá? Se puder, comente, entendeu? Se puder mais ainda, se inscreva, se puder mais ainda, compartilha, para outros também se inscreverem, comentar e dar o like, tá bom? Presta atenção, hein? Jesus está vendo, beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Passando aqui rapidinho no canal, né? Nosso canal, Oráculo do Céu, a Graça Revelada, para poder assim dar uma palavra de reflexão, rapidinho, né? Porque a gente não pode, né, deixar de ler, meditar, nem que seja um versículo, né, por dia. Temos que estar ligado, não é verdade? Não somente conectado, mas a gente tem que estar ligado, conectado na internet, mas ligado assim no poder, né? Do Deus Altíssimo, desse Deus iluminado que nos ilumina. Tá? Entendeu, minha? Presta atenção. Então vamos assim, procurar uma palavra, né? A palavra de Deus diz para nós que tudo é lícito. Porém, nós sabemos o que nos convém. Tudo é lícito. Porém, nós sabemos o que nos convém, né? O que é bom, o que é ruim, né? Para a nossa vida, para o nosso dia a dia, enfim. Né? Temos livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio significa poder de decisão. Então, esse livre-arbítrio, esse poder de decisão é para nós decidirmos, né, o que nos convém, né, para o nosso bem, para poder compartilhar com o outro, não é verdade? Porque foi nos alertado para amar o próximo como a nós mesmos. Entendeu, minha? Presta atenção, hein? Hoje vamos falar para a nossa reflexão sobre o apostolado, né? Este dom de apóstolo, né, foi dado, né, verdade? Presta atenção, através de Jesus de Nazaré, foi dado a João e a Tiago. Só esses dois, hein? O resto era discípulo, entendeu, me? Presta atenção, hein? O resto era discípulo, tanto os 70 quanto os 10, né, que andavam junto com João e Tiago, né? Presta atenção. Então foram discípulos. E tivemos um terceiro apóstolo, mas aí já no Cristo ressuscitado. Não é verdade? Presta atenção. É só você ler lá em Atos 22, né, do versículo 6 ao 9, vocês já vão ali entender o chamado do terceiro apóstolo, que depois nós sabemos da história, foi levado ao terceiro céu, porque esse terceiro apóstolo já foi chamado pelo Nazareno, sim, mas o ressuscitado, né? Então ele não andou, Saulo, que virou Paulo, não andou com Jesus de Nazaré. Mas esse terceiro foi chamado para trazer o que? A novidade de vida, o novo e vivo caminho, que é a aliança eterna que foi estabelecida por Jesus de Nazaré na cruz. Trazer não somente para judeus, né, mas para gregos, trazer não somente para os hebreus, mas para todos, né, para a visão chegar, porque trouxe para os estrangeiros daquele tempo, mas a visão nos alcança, né? Nos alcança, porque nós foi discípulo, né, gerando discípulo, que discípulo gera discípulo, e chegou até a nossa geração, porque foi dada naquela geração, né? Sabemos que Jesus de Nazaré, né, ele assim falou com Pedro: em ti vou edificar a minha igreja. Foi Jesus de Nazaré. Então, qual é a igreja? A igreja é o quê? Da circuncisão. Né? Entendeu? Me presta atenção. A da circuncisão. Porque Pedro não estava preparado para o que? Entender, né, aquela aliança, né, aquele novo vivo caminho
do reino de Deus que estava sendo ali introduzido, né? Do qual era o ministério de Jesus. Então a ele foi dito para anunciar aos outros judeus, né? Aí ele reuniu 12 e ali em Mateus 10, 5 ele mandou para ir falar com as ovelhas, né? Perdida da casa do pai, Israel. Falar somente com Israel, né? Porque não era uma palavra para o estrangeiro, porque se o Israel que vivia, né, na casa, né, do pai, que era Jerusalém, estaria difícil de entender. Imagina os estrangeiros, né? Que não tinha aquele hábito de ir ouvir a palavra na casa do pai. Entendeu? Me presta atenção? Então vamos entender. Para a gente concluir esse raciocínio aqui rapidinho, vamos ler uma palavra. Entendeu? Presta atenção. Gálatas 2. Gálatas 2 traz para nós o apostolado que é aos judeus e aos gregos. Por quê? Porque aqui há uma conversa de Paulo e para Pedro, né? Porque sabemos que nós só tivemos 3 apóstolos, né? Foi João, Tiago, né? Que foi assim trazido por Jesus de Nazaré. E Paulo, o terceiro apóstolo, foi assim pelo ressuscitado escolhido, né? Atos 17, né? Traz ali uma conversa que podemos ler todo o capítulo, mas o chamado está em Atos 22, né? Do 6 ao 9 ali dá para entender, não é verdade? Presta atenção, e sabemos que tem o chamado de Paulo ao terceiro céu. Se fala terceiro céu, né? Mas não é céu, é dimensão, né? Temos que entender as linguagens de figura. Então aqui vocês vão entender a conversa de Paulo com Pedro, porque Pedro foi edificado a igreja a ele, mas a igreja o quê? Da circuncisão, porque era aquilo que Pedro entendia, não é verdade? Se fosse o suficiente a igreja que foi implantada em Pedro, como até hoje, né? Muitos seguem esta igreja que foi implantada em Pedro, da circuncisão dos aliançados, né? Aos hebreus. Mas nós somos aliançados no apostolado de Paulo, não é verdade? Do ressuscitado. Nós somos de depois da cruz, né? Então nós trazemos o apostolado de Paulo para nossas vidas, para o nosso entendimento, para a nossa liberdade no espírito. Então, o apóstolo Paulo trouxe ali para os gentios, para os estrangeiros. Então, Paulo foi o apóstolo para os incircuncisos, né? Os estrangeiros, aqueles que não faziam parte da casa do Pai. Então, vocês leiam todo Gálatas, né? Gálatas 2, que vocês vão entender. Paulo repreende a Pedro, né? Vocês leiam todo aí o capítulo, né? Para entender, porque a gente, se lermos um texto, mas não entender o contexto da história, que não necessariamente é contexto aqui, mas o contexto da história, temos que procurar entender, não é verdade? Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Texto sem contexto, sem o entendimento do contexto, é pretexto para não chegarmos a entendimento nenhum. E assim não conseguir ter, né, um culto racional. Porque o culto racional precisamos entender para ser transformado e compartilhar, né? Compartilhar a transformação, né? Efésios 1,13. É nele que agora vós estáis, mas depois o quê? De ouvir a palavra, né? Não é depois de nenhum ritual, nenhum sacrifício, mas depois de ouvir a palavra, tendo nele crido, né? Somos selados pelo Santo Espírito, né? Da religiosidade? Não. Entendeu, menino? Para eles é a promessa, mas para nós, entendeu?
já aconteceu, já a luzeiro já nos iluminou, para que nós venhamos repartir, compartilhar, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o amor é esse, compartilhar a palavra do Espírito da verdade, né? Importa que venhamos adorar em espírito e na verdade da palavra. Pai seja convosco. Para concluir o nosso raciocínio hoje, nossa reflexão, né? Em Gálatas 2, a discussão de Paulo e Pedro, né? Paulo exortando Pedro, porque Pedro foi edificado ali a igreja da circuncisão, mas a ele, a igreja que pertence até nos dias de hoje, que é a aliança eterna, né? O novo e vivo caminho do ressuscitado, do Deus invisível, mas real. Entendeu, me presta atenção. Pedro andou com Jesus de Nazaré, Paulo não, entendeu? Então Paulo foi assim o apóstolo escolhido para trazer a visão do reino, né? Deus é espírito. Então vamos ler um pedacinho aqui que diz em Gálatas 2, eles conversam, vocês leiam todos, né, para entender a conversa. Aí aqui ele diz assim, ó, no 6, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, né? Tá falando o quê? Dos aliançados da circuncisão, né? O que eles foram no passado não me interessa, Paulo diz. Deus não aceita a aparência do homem. Presta atenção, hein? Não aceita a aparência do homem. Esses, digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram, porque às vezes nada nos acrescenta, né? Os bambamães, né? As gravatas da vida, as saionas da vida, às vezes nada nos acrescenta, né? Que às vezes vive um aprendendo com o outro, como está em Isaías 29:13, e Jesus repetiu em Marcos 7, né? Esse povo me louvou com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque vivem aprendendo o quê? Maquinalmente homens com homens. Então vocês leiam aqui para entender todo Gálatas 2, né? Paulo diz, nada me acrescentaram. Pelo contrário, no versículo 7, pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, né? Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim com os gentios. Entendeu, minha? Presta atenção. Então vamos ficar com esta palavra até o próximo vídeo. Pai seja convosco. Não importa, né? Aqueles que foram, né, trazidos para a lei, nós fomos trazidos para a graça e vamos passar a real. Se inscreva, deixe seu like.